No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos analisar uma parábola de dois indivíduos. Aquele que ora reconhecendo que nele há poder e aquele que reconhece que ele é limitado, tem suas fraquezas. O que isso tem a ver com a nossa oração e a nossa dependência? É agora. Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo na paz aí? Tranquilo? O dia foi corrido, difícil. Meninada deu uma incomodada hoje. Tá de dureza? Fica tranquilo. Só vou dizer uma coisa, vai dar uma saudade. Quando eles crescem, dá uma saudade. Você sabe, né? Você que já viu aquela criançada correr, você olha o álbum e diz assim, queria que ele ficasse desse tamanho. Então, mas tem horas que você fica agoniado. Então, fica na paz. Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. É um privilégio estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pedir o seu material didático. Você que está ligado com a gente, você que participa da Escola Bíblica, peça seu material didático. É gratuito, tem o patrocínio dos Anjos da Esperança, são os nossos colaboradores, aqueles que estão com a gente, levando a mensagem de salvação a todos os lugares. Então, vamos lá, esse é o Guia de Estudos, a gente está estudando sobre a oração, se você está assistindo pela primeira vez, durante a temporada, estamos no 4º estudo, e eu quero dizer para você que você tem 3 formas. Vamos colocar aqui a nossa, olha aqui, vou chegar para o lado, eu vou começar pelo nosso site, tá? Olha, esse é o nosso guia, dá uma olhadinha no material, cada estudo. Você sabe que a beleza do material, ele motiva também, né? Motiva. Então, cada tema está confeccionado numa cor. Olha só que legal que fizeram aqui. E tem uma coisa bem legal, tem os textos bíblicos para você preencher, isso mesmo, além das perguntas que estão ali também, porque o nosso guia, ele tem um único objetivo, levar a palavra de Deus. E ainda tem, no final de cada tema, tem um QR Codezinho, que é aquele, parece um monte de bichinho, sabe? Que você coloca o celular ali, ó. Vou até mostrar para cá, ó. Olha ali, ó. Olha aqui. Tá vendo aqui assim, ó? Olha aqui. Olha aqui. Você clicou ali, ó, tem uma videoaula ainda com o pastor Leidivan, que é o autor do Guia de Estudos. Então, tudo feito especialmente para você. Então, vamos lá. Começa pelo novotempo.com/escola bíblica. Só entrar no site, preencher. Pede ajuda para a moçada aí, para a meninada. Pede para o seu filho, sua filha, para o seu neto e receba aí, peça já o seu, novotempo.com/escola bíblica. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 129-8244-4449. Mandou lá, quero receber o Guia de Estudos. Bem simples, preencher o cadastro, coloque seus dados. Estamos aqui, temos a Lei de Proteção Geral de Dados, respeitamos todas as suas informações. E você pode ligar também no horário comercial. 0 Operadora 12 2127 3121. Daí tem que ser no horário comercial. As meninas têm a alegria de atender você, tá? Então, liga e receba seu guia de estudos. Combinado? É o nosso material da Escola Bíblica para a gente estudar junto a palavra. Vamos orar a Deus? Quero convidar você nesse momento para a gente pedir iluminação, para entendermos o texto. Essa semana a gente está trabalhando o tema da dependência, vimos
o exemplo de Jesus sendo dependente. E ontem começamos a analisar um texto onde o apóstolo Paulo vê que a igreja em Filipos tinha dificuldades de relacionamento. Ele diz assim: tenham o mesmo sentimento de Jesus, que se esvaziou. A gente vai concluir hoje com isso e vamos analisar uma parábola bem interessante. Vamos orar? Pai, nos dê compreensão ao abrirmos a palavra mais uma vez, nos dê entendimento, que a gente dependa de Ti, como orei ontem, que a nossa vontade, que às vezes está em desarmonia com a Tua vontade, ela seja transformada. Eu suplico, meu Deus, por isso. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, suas necessidades, e que cada um busque ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu sempre que estou estudando a Bíblia, fico pensando em grupos, né? A diversidade de grupos que a gente tem, pessoas que normalmente leem a Bíblia, pessoas que têm contato com a palavra, mas também para aqueles que não têm contato com a palavra. Alguns que talvez estejam começando, às vezes leem e não entendem. Aqueles que talvez já leram muito, se decepcionaram. Então, eu queria dizer para você que se você se identifica, se você pertence a uma comunidade cristã, se você não é, está tudo bem, está tudo bem. O que importa é que a gente está junto nesse momento e tenha certeza que Deus tem interesse na sua vida. Não esqueça disso, tá bom? Por isso que Ele bate a porta do seu coração. Vamos lá. Ontem eu analisei um pouquinho, comecei a analisar o texto de Filipenses. Vou voltar aqui só o verso 6, né? O conselho de Paulo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, né? Ele continua sendo Deus, mas ele limitou sua natureza divina, não julgou como usurpação ser igual a Deus quando veio à terra. Antes ele a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele anulou, privou a sua capacidade como Deus de agir, porque precisava ser dependente do Pai. Assumiu a forma de servo, essa palavra é escravo, sem direito próprio, ele assumiu, eu vou servir, tornando-se em semelhança, feito como homem e reconhecido em figura humana. Ele precisava passar por isso para mostrar para nós que nós também podemos ser dependentes do Pai. E mais, e a si mesmo se humilhou, ou seja, dispensou a confiança em si mesmo. Essa é a ideia. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, ele dispensou a confiança em si mesmo. Entenda bem, alguns podem confundir isso dizendo assim, você vai se anular, porque em você há poder. Lembra, eu estou falando de termos espirituais. Essa é a ideia do texto. Em termos espirituais, eu preciso de Deus. Por quê? Porque eu originalmente estou desconectado da minha natureza que foi modificada. Eu nasço em pecado. Eu naturalmente não quero fazer a vontade de Deus. Quando alguém me trata mal, eu quero tratar mal também. E aí a oração é essa conexão. Pai, eu preciso de Ti. Me ajuda. O texto diz que ele se tornou obediente. Esse aqui é um detalhe importante no texto. Não há mérito na obediência, mas a obediência é o caminho para o cumprimento da missão. Era para ele o caminho para o cumprimento da missão. E a obediência é o caminho para a gente ser o que a gente deve ser. Está sendo claro? Eu estou sendo claro para você? Não é um mérito, mas você quer ser feliz? Eu já falei isso aqui quando trabalhei a questão dos mandamentos. Jesus sabia que precisava se esvaziar, sabia que precisava do Pai para cumprir a missão, porque ele não podia cumprir como Deus, não. Ele precisava assumir a forma humana. E aí Deus disse assim, uma das formas de você estar conectado comigo, filho, é conversando comigo, mas lembre, você precisa se esvaziar.
Senão você vai agir da sua vontade, do seu jeito. E ele poderia, mas não devia. Não devia. Por isso, a obediência não é o caminho da conquista, mas a obediência é o caminho da realização. É claro para você? Não é o caminho para conquistar a Deus, mas é o caminho que eu me realizo em Deus, ainda que a minha vontade seja contrária. Foi o que Jesus fez, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é importante. O ato vergonhoso da cruz. Não importava o que ele estava oferecendo, mas é quanto ele estava disposto a oferecer. E ele foi até a cruz por quê? Para que nós tivéssemos a salvação. No verso 9 vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha o processo. Olha o processo. E para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. É um caminho que vai sendo pautado e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Fica claro para você? Eu quero tentar simplificar essa ideia. Primeiro, ele desistiu da igualdade. Desistiu de ser como Deus. Esse é o caminho para a submissão. Esse é o caminho para a dependência. Ele se esvaziou. E terceiro, ele foi obediente até a morte. Para que o quê? Para que o seu nome, e aí eu volto aqui, o verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E para que o quê? Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Dá para entender para você? Dá para entender isso? Ele desistiu da igualdade, se esvaziou e foi obediente, para que nós o reconhecêssemos como verdadeiramente como o Senhor da nossa vida. E assim a gente pode chegar à dependência. E eu quero parafrasear. Eu e você precisamos nos esvaziarmos. Vamos colocar aqui, olha só. Primeiro nós precisamos desistir de sermos iguais a Deus. E quando eu penso nisso, a gente vai lá para o Éden. Lembra? Você lembra o que a serpente disse? Vocês serão como Deus. Então eu não quero ser como Deus, porque eu sou criatura. O poder não está em mim, está nele. Então eu não quero ser como ele. Segundo, eu quero me esvaziar. E terceiro, eu quero caminhar o caminho da realização. E eu quero pensar junto com você agora. Como você age diante dessas verdades? Então, como isso se aplica à oração e à dependência a Deus? Eu vou trabalhar isso após o intervalo e a gente vai usar uma parábola para a gente fundamentar. É rapidinho, a gente já volta. Estamos juntos aqui no programa Escola Bíblica. Olha, vou dizer para você uma coisa. Eu tenho curtido muito estudar o tema da oração com esse guia dessa temporada. Sabe, eu tenho aprofundado esse tema, tenho dado um outro olhar para como a Bíblia apresenta o tema da oração. Por isso quero convidar você, acompanhe com a gente, vale a pena. Se você não assistiu os outros programas, olha, tem ntplay.com, vamos colocar na tela aqui, olha, ntplay.com para você assistir todos os programas. Tem o canal no YouTube também, canalzinho no YouTube aqui, ó, youtube.com/Escola Bíblica. Segue a gente lá, vale a pena, você pode assistir todos os programas, todas as temporadas, e você também pode seguir a gente no Instagram, tem recortes, tem textos, @Escola Bíblica NT.
Eu quero mandar um abraço, porque você também pode interagir com a gente. Você que acompanha o programa Escola Bíblica, você que é um aluno, está aqui o telefone 1298109-1268. Vamos lá. Olá, pastor, eu sou o Arthur de Miracema do Tocantins. Manda um alô para mim, eu peço oração para mim e para minha família. Não perco nenhum programa. Legal, Arthur. Deus continue cuidando de vocês aí. Olá, pastor, eu sou a Maria de Santo Antônio da Patrulha. Conheço essa terra. No Rio Grande do Sul, eu e meu marido não perdemos o programa Escola Bíblica. Estamos mandando um abraço para você, um abraço para os queridos de Santo Antônio da Patrulha, se eu não me engano, a terra da rapadura aí no Rio Grande do Sul. Pastor, me chamo Raimunda, eu assisto todos os dias o Escola Bíblica, eu moro aqui em Umbaúba, no Sergipe. Um abraço, Raimunda, que Deus abençoe muito a você e a sua família e os nossos queridos do estado de Sergipe, da cidade de Umbaúba. Quero lembrar que você pode pedir o seu guia de estudos, isso mesmo, está aqui nas minhas mãos, é só você mandar mensagem para o WhatsApp, tem aquelas 3 fórmulas, eu vou para cá para ficar pertinho, para aparecer o telefone, está aqui, mensagem do WhatsApp 12982444449, você pode também, lembra, né, você recebe um link, preenche, coloca lá seus dados, mas a gente tem respeito à Lei de Proteção Geral de Dados aqui, na Novo Tempo. Você pode também acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia, é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Vamos lá, vamos concluir essa ideia. E eu falei como isso se aplica à oração. O desistir-se da igualdade, o esvaziar-se e o ser obediente até a morte de cruz. Como isso se liga à dependência? E eu ontem fiz uma ilustração que eu tenho usado algumas vezes aqui, que eu quero resgatar. Lembra das 3 ações de Jesus que Paulo diz que são essenciais? Então, não ser igual a Deus. Eu não quero ser. Eu nunca vou ser, né? Eu sou uma criatura. Eu não quero ser igual a Deus. Segundo, eu vou me esvaziar. Eu vou me esvaziar. Tá certo, né? Esvaziar com Z, né? Eu vou me esvaziar. E não quero ser igual, vou me esvaziar e vou ser obediente. Lembra? Isso não é uma conquista, tá? Não estou conquistando, mas é a realização. Quando eu, Gilmar, estou orando, e o eu aqui é para identificar a mim, certo? Não é para que o eu esteja sendo colocado, porque eu me esvaziei. Quando eu, Gilmar, quero ter minha conexão com Deus, o único caminho para ter essa conexão com Deus é seguindo. Primeiro, eu sei que em mim não há poder. Eu sei que eu não posso reger as minhas vontades porque elas são equivocadas. E eu tenho que seguir um caminho de obediência, não como condição, mas porque essa é a forma, porque há transformação em mim, que o Espírito vai fazendo. Ou seja, eu sigo um novo rumo na vida. Quando eu realizo isso, o que acontece comigo? Eu saio de mim, ou seja, eu vejo que em mim não há condições e eu me torno o que agora? Dependente de Deus. E quando eu vou orar, eu vou evidenciar isso. Mas como isso acontece na prática? Eu posso pedir algo para Deus? Se está centralizado em mim mesmo, primeiro eu acho que eu posso ter poder em mim, ou se eu estou centralizado em mim mesmo,
essa oração está desconexa. Mas, mesmo que eu faça isso, eu sigo aqueles passos, e eu faço isso, Senhor, eu posso estar equivocado. E eu até já citei esse exemplo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como eu me esvaziei, eu estou disposto à transformação. Dá para entender? Como eu me esvaziei, eu não quero ser como Deus, e eu estou seguindo o caminho da obediência, eu estou me abrindo a uma nova percepção. Agora, se eu vou orgulhosamente, de forma presunçosa, não vai haver transformação. Que é o que a gente vai ver agora nesta parábola. E eu quero convidar você a analisarmos a parábola do fariseu e do publicano. Dois personagens que a gente encontra no texto de Lucas, capítulo 18, verso 9. E eu vou agora ler toda a parábola com você, tá? Propôs também esta parábola. Lembra que a parábola é uma figura de linguagem, é um gênero literário usado na Bíblia para nos dar ensinos. Lembra que eu falei que a gente tem vários gêneros literários e identificar é importante para entender o texto? A parábola é um gênero literário, ou seja, é uma história, é uma ilustração. Então, propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerar justos e desprezavam os outros. No início da parábola, a gente já vê o indivíduo que está centralizado nele, confiava em si mesmo, e o indivíduo que se centraliza nele mesmo, consequentemente, ele vai o quê? Desprezar os outros. Eu acho que isso aqui é importante, tá? Para a gente pensar. Quando eu foco em mim mesmo, eu não vou valorizar o outro. Somente quando eu me esvazio, assumo a forma de servo, digo, Senhor, eu preciso de Ti, eu vou conseguir olhar empaticamente para o outro. E isso acontece na oração. Aí eu vou estar disposto a interceder, a perdoar. Se eu estiver centralizado em mim mesmo, não. Segundo, vamos lá, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os dois com a mesma intenção. Um fariseu e o outro publicano. A gente já vai analisar cada um, tá? Para a gente saber como é. Então, os dois têm o mesmo propósito e eles são identificados diferentemente. Quem são os fariseus? São os separatistas. A palavra originalmente dá essa ideia. Era um grupo religioso judaico de nível mais alto da piedade entre os judeus. Então, quer um bom exemplo? Um fariseu. Na época de Jesus, era essa a visão que a sociedade religiosa tinha. E Jesus vai, muitas vezes, repreendê-los. Por quê? Por quê? Porque confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Isto é originalmente o verdadeiro significado da piedade? Não. Agora, quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos considerados traidores, porque eles eram judeus e cobravam impostos dos próprios judeus, sendo como embaixadores do Império Romano que oprimia os judeus. E socialmente era o nível mais baixo de piedade entre os judeus. Eu vou parar aqui. Amanhã eu vou continuar, vou terminar essa parábola. E acho que vale a pena a gente a gente considerar aqui. Eu não sei que grupo de pessoas você se identifica. Eu não sei se você se considera, a gente vai ver na parábola isso, né? Uma pessoa limitada, em termos espirituais, reconhecendo que é pecador. Você reconhece que é pecador? Ou você está concentrado nos seus méritos, naquilo que você faz, na sua posição? Eu não sei.
Mas hoje eu venho a você aqui dizendo, eu quero reconhecer minhas limitações e quero reconhecer o meu pecado, porque só vou olhar para o outro e só vou ter transformação se eu reconhecer que preciso do Senhor Jesus, que eu sou pecador. Eu quero orar por isso agora. Pai, que a gente reconheça, eu reconheço os meus pecados e peço perdão. Que nós reconheçamos os nossos pecados e que a gente clame perdão para que haja transformação em nome de Jesus. Amém.